pronome ser, que acompanha o verbo, tá? E o sujeito paciente, tá bom? Então, é basicamente isso aí, a estrutura da voz passiva sintética, né? E da voz passiva analítica, tá bom? É bem simples, tá ok? E a voz reflexiva, o sujeito, ele é agente e paciente. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele estará recebendo a ação do verbo. Tá bom? Ó, por exemplo, a velhinha sempre se penteia antes de sair. Tá? Nós temos, né, o sujeito, tá? Da oração, o sujeito paciente, né? E o sujeito, né, que é o agente aí, né, o apassivador, o pronome, tá? O pronome oblíquo, que serve de objeto direto, né, ou às vezes, né, indireto, tá bom? E representa aí a mesma pessoa, né, que o sujeito, tá? Então, aqui nessa situação, a velhinha, ela praticou a ação, tá? E sofreu, tá? A ação ao mesmo tempo, tá bom? Ela, além de ter se penteado, né? Ela sempre, antes de sair, né? Ela se penteia também, tá bom? Além, né, de se pentear, ela também, né? Antes de sair, tá bom? Então, a voz reflexiva, o verbo, desculpa, o sujeito, ele pratica, tá? E, ao mesmo tempo, recebe a ação. E a estrutura da voz reflexiva geralmente é essa aqui, tá? Verbo na voz ativa, tá? Mais pronome oblíquo, nesse caso aqui, né, houve a inversão, que serve aí, né, como objeto direto, né, como eu falei, ou por vezes objeto indireto, e representa aí a mesma pessoa que o sujeito. Aí eu coloquei outro exemplo aqui, ó. Atropelou-se em suas próprias palavras. O verbo na voz ativa, né, que é o sujeito aí praticou a ação, tá bom? Mas o pronome oblíquo, nesse caso ser, né? Atropelou-se em que? Ó, o objeto aqui, ó. O objeto indireto, né? E a representação, tá? Da mesma pessoa aí que o sujeito. Tá bom? Então, essa é a estrutura da voz reflexiva. Tá bom? Eu passei para vocês... Ai, gente... Eu passei para vocês aí uma atividade, né, contendo aí, né, as questões aí relacionadas, tá, das vozes verbais para vocês treinarem, para vocês, né, saberem também, né, como identificar, né, e distinguir os tipos de vozes verbais, tá? É muito simples, é uma matéria muito gostosa de aprender, é fácil, tá? Não tem, né, um mistério, não é o bicho de 7 cabeças, tá? Como vocês já deram, né, eu só pincelei aí para poder dar continuidade a esse conteúdo, tá? E eu vou pedir a vocês para que façam as páginas 23 e 24, tá? Para a próxima aula, tá? Tem bastante atividadezinha aí bacana, tá bom? Aí, pessoal, poderia ter usado aqui o livro para poder explicar, mas não tem problema. Já expliquei aqui pelo caderno, que tá mais, né,
fácil aí de entendimento. Então não precisaria mesmo utilizar, né? E foi mesmo a explicação aqui, né? Sintética, analítica, isso mesmo. Então, vocês vão aí, né, poder destacar o que a gente falou, tá? Mas se vocês quiserem copiar, né, o que eu fiz, né, o conteúdo aqui que eu montei, eu vou deixar de qualquer maneira lá no grupo para vocês, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Fechamos aí, né, a parte de vozes verbais, tá? Porque só ficou faltando, né, a voz passivo-sintética analítica, né? Então eu já logo emendei aí da reflexiva também, que eu não sei se vocês deram com Beatriz, mas aí eu já fiz logo, né, pra gente poder fechar essa parte aí de vozes verbais, tá bom? Beijos, façam as atividades e as atividades também da folhinha que eu mandei, tá bom? Então aí ó, ficou as páginas 25 e 26, tá bom? Ah, pessoal, a 27 também. Vai até a página 30. Só que a gente vai dividir aí essas atividades, tá? Vocês irão fazer a 25, 26 e 27 até a questão 3. Tá? 25, eu vou botar escrito lá, tá? 25, 26, 27, questão 3. Tá bom? Beijos pra vocês, até a nossa próxima aula. Tô morrendo de saudade de todos, tá bom? Beijão.